PMers! Hoje é dia de receita maravilhosa para vocês. Eu vou fazer um sonho recheado com bastante doce de leite. Para isso eu vou usar o fermento da Flashman. Quarentena tá aí, a gente tá nesse isolamento social, eu tô vendo muita gente com a mão na massa na cozinha e muita gente também tem me pedido pra fazer receitas com massas fermentadas, tipo pão doce, pão salgado, pretzel, donuts e sonho. E é exatamente o que eu vou fazer hoje pra vocês. Essa receita ela é muito fácil, a gente vai fazer aqui numa batedeira porque eu tenho a batedeira planetária, que tem o gancho, que é o ideal para se fazer pão ou qualquer massa que precisa de sova, mas se você não tiver, pode ser simplesmente na mão, tá? Tem que ter muque. Eu vou confessar que eu não tenho mais muque, porque eu carrego um bebê de 9 quilos todos os dias. Você tem muque? Eu não tenho mais nada. Não tem, né? Já era. Então vai na batedeira mesmo. Então na batedeira a gente vai colocar primeiro os ingredientes secos. A gente começa com a farinha, depois o açúcar, depois o fermento biológico instantâneo seco da Flashman, que é muito fácil de usar. Só colocar direto na batedeira, não precisa hidratar nem nada do tipo, tá? É muito fácil mesmo. Liga a batedeira ou com uma espátula ou uma colher de pau. A colher de pau é mais fácil para mexer essa primeira parte do pão, tá? Porque ela é mais resistente e potente. E também lembra a casa de vó, né? Mexeu bem, agora a gente vai colocar o leite e depois que já misturou, eu não tô sovando ainda, tá? Eu tô simplesmente misturando todos os ingredientes. Agora a gente vai colocar as gemas e depois o ovo. So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Just remember where we're going. Mexeu bem o suficiente para ficar homogêneo, tá? Não precisa ainda a sova, como eu disse antes. Agora a gente vai colocar a manteiga e aí sim a gente vai começar a sovar. Mas Ju, por que a gente sova o pão? A gente sova o pão porque a gente precisa que o pão fique elástico para ocorrer a fermentação, o seu pão crescer e ele ficar fofinho. Essa elasticidade, ela acontece por causa da cadeia, essa rede de glúten que se forma. E aí sim ele tá pronto para fermentar e depois assar. Então por isso que a gente precisa dessa sova. E a gente sabe quando a sova tá pronta, quando forma-se o ponto de véu, que é exatamente essa rede de glúten, essa cadeia de glúten que traz elasticidade pro pão. Por isso que a sova é muito importante quando a gente tá fazendo qualquer tipo de massa fermentada. Uma coisa que pode acontecer caso o seu pão não tenha dado certo é que ou a sova não chegou no ponto de desenvolver o glúten e aí formar essa cadeia de glúten, ou simplesmente não fermentou o suficiente. Isso significa que o seu pão não deu certo, ou ele ficou baixinho, ou não cresceu, enfim, alguma coisa aconteceu que não deu certo. E provavelmente foi nesses dois processos que são muito importantes para o seu pão ficar maravilhoso. Agora deixa batendo e sovando na batedeira por mais ou menos 10 minutos. Não tem batedeira, pode ir na mão mesmo. A gente sempre faz um movimento de levar pra frente e trazer de volta, levar pra frente e trazer de volta. E não para. Até você sentir que a massa não está grudando na sua mão, está completamente lisa. Ela fica lisa, brilhante, macia. E aí eu vou finalizar agora na mesa com um pouquinho de farinha pra não grudar, pra mostrar pra vocês o ponto de véu. Marathon, KG, saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way baritone. Ponto de véu é exatamente esse aqui. Eu vou abrindo aos pouquinhos a minha massa, vou colocar o dedo no meio. Se ele não furou, significa que ele tá elástico o suficiente. Essa rede de glúten se formou e tá pronto para fermentar. Se logo que você abre já fura, então não tá pronto, precisa de mais sova.
já sovou, ficou uma massa linda, lisinha, maravilhosa, aquela massa que a gente morre de orgulho. Agora eu vou colocar pra fermentar. O que eu faço? Eu coloco em um bowl com um pouquinho de farinha embaixo, faço uma bolinha, coloco dentro desse bowl, paninho por cima e aí 1 hora fermentando em algum lugar quentinho. Pelo amor de Deus, se você colocar no forno, não ligue o seu forno, é simplesmente no forno desligado ou micro-ondas desligado também, que é um lugar quentinho, que ativa o fermento e vai fazer o seu pão crescer. Enquanto o nosso pão tá na primeira fermentação dele, eu quero muito saber de vocês qual foi a primeira massa fermentada que vocês já fizeram. Foi um pão, um donuts, um sonho? E deu certo essa massa, gente? Comenta aqui embaixo se você nunca fez. Eu tô te obrigando, tipo mãe, porque eu sou mãe, eu já posso falar, tá? Eu tô te obrigando a fazer essa receita, porque é fácil, ela é gostosa e é muito tranquila de se fazer em casa. E aí depois de comentar aqui embaixo como que foi a sua primeira experiência com a massa fermentada, não esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no TPM e ativar o sininho pra não perder nenhuma receita e se jogar aí nessa quarentena e isolamento social com todas as receitas do TPM. Aproveita que são mais de 700, gente. Fermentou já 1 hora, traz pra mesa de volta, unta com um pouquinho de farinha a sua mesa, abre a sua massa com um rolo de abrir massa por aproximadamente 1 centímetro, tá? Ele tem que ser mais ou menos desse tamaninho e vai cortar com um cortador. Se não tiver cortador, pode pegar tipo um copo e com uma faca cortar ao redor. E agora, depois que a gente já fez os cortes, a gente vai colocar em uma forma e levar para a segunda fermentação, que essa é um tempo menor, mais ou menos 20 minutinhos. The sky is blue, the sun is high, sitting here on my own. I think of you, you're on my mind, you know. To me that's alright. Green grass on my neighbor's lawn. Maybe I should take a stroll. And to me that's alright. Voltamos com a massa e com o bebê que também fermentou e ficou enorme. Que já tá com mais de 9 quilos. Vai trabalhar como mãe agora? Bora continuar esse vídeo juntos? Agora então a gente vai levar esses nossos sonhos maravilhosos pra fritar. O ideal de qualquer fritura, é verdade, é a 180 graus. Se você tiver o termômetro, coloca, tá, gente? Vale a pena, porque é exatamente a temperatura que faz o seu sonho cozinhar por dentro e ficar crocante por fora sem queimar de jeito nenhum. Depois de fritinho, passa no açúcar, corta ao meio e aí recheia com muito doce de leite da sua preferência. Se não tiver doce de leite, pode pôr o que você quiser. Brigadeiro, creme de confeiteiro, que mais? Geleia? Fica bom, né? Você gostou? I wanna be so much better whenever you're around. I wanna say something clever to get in your mind. 'Cause right now we're not together and I lose my way then. Oh, I feel so much better whenever you're around. Whenever you're around. Yeah, yeah. Whenever you're around. Whenever you're around. Is it too late to feel you? Is it too late to tell you? Agora é só se esbaldar, comer bastante, né? Sonho maravilhoso, companhia maravilhosa. Vai curtir bastante e se fizer, não esquece de me marcar.